Então, galera, vamos começar mais um videozinho. Galera, estamos na área. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos à galera do Aquarismo Sem Mistério. Galera, hoje a gente vai falar num assunto que pode incomodar a galera que é muito antiga no aquarismo, tá? Eu sou antigo no aquarismo, tenho 20 anos de aquarismo, mas tem gente que tem 40 anos de aquarismo, 30 anos de aquarismo. E eu estou sujeito a novas ideias, né? A novos trocar de informações. E hoje eu vou falar um pouquinho do desperdício de cerâmica. Por que eu estou falando isso? Normalmente a gente tem uma preocupação gigantesca com uma coisa chamada amônia, que a amônia é tóxica para o peixe, e realmente a amônia é tóxica para o peixe. Só que eu tenho percebido e visto alguns SAMPs que proporcionalmente em relação à quantidade de peixe, é um SAMP que tem tanta cerâmica, que 40, 50% daquela cerâmica não é utilizada. Sequer tem bactéria. Caraca, sequer tem bactéria, mas não basta eu ter muita cerâmica que a bactéria cresce? Não. Não basta você ter muita cerâmica para a bactéria crescer. Galera, entende o seguinte. O que é que vai fazer a bactéria crescer na tua cerâmica? Ter comida na água. Então, olha só. As bactérias nitrificantes, que são as bactérias que vão... Eu vou falar só daquela que retira amônia, tá? Eu não vou falar de nitrito e nitrato, eu vou deixar isso para outro vídeo. As bactérias nitrificantes, né? Eles têm um grupo de bactérias que pega essa amônia do peixe e transforma essa amônia em nitrito. Ou seja, o problema da amônia deixa de existir para o peixe. Só que essa bactéria, ela precisa de muito oxigênio, tá? O ideal para ela ter o metabolismo no máximo é que tenha 80% de oxigênio dissolvido na água, para que ela atinja o máximo. Segundo ponto, tem que ter comida, tem que ter amônia, porque ela se alimenta disso. E o terceiro ponto, que são bactérias fotossensíveis, são bactérias que são sensíveis à luz, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando você monta o teu aquário, no início, quando ele está zerado, você tem que colocar o seu SAMP no escuro. Porque essas bactérias, olha para cá, elas vão inicialmente, né, se fixar no substrato. Porém, elas estão num período que a gente chama de período de latência. Período de latência é quando essa bactéria começa a produzir proteínas e substâncias lodosas para se fixar na cerâmica. E nesse momento ela é muito vulnerável e sensível à luz. Então o ideal é que o SAMP esteja escondidinho da luz. Aí ela vai entrar na fase de crescimento e multiplicação. Só que para que essa bactéria cresça exponencialmente e atinja a capacidade total de cerâmica, eu preciso ter muita amônia na água e muito oxigênio. E aí elas vão comendo e se multiplicando, até atingir o máximo de povoamento. Ela povoou ali o máximo que ela pode nas tuas cerâmicas. Pô, Marcos, mas eu ainda tenho muita cerâmica aqui. Ela vai parar na metade das cerâmicas? Se você tiver pouca amônia na água, sim. Galera, entende o seguinte, não adianta você ter 50 litros de cerâmica na água se você não tem amônia suficiente liberada pelos seus peixes para que as bactérias, se multipliquem em toda a cerâmica. O que você tem é o seguinte, você tem já o campo pronto, tá? Eu não sou contra você deixar bastante cerâmica no SAMP, não faz mal, tá? Só que você tenha consciência que você tem muita cerâmica no SAMP e não tem peixe suficiente liberando amônia, aquelas cerâmicas que estão ali não vão ser todas povoadas por bactéria, porque não tem comida suficiente. Mas você tem as cerâmicas lá e à medida que você vai colocando os peixes, mais amônia vai sendo liberada e as bactérias vão migrando para áreas de cerâmica, tá? Que ainda não tem bactéria, e elas vão se expandir, você tem área de expansão. Lembrando, gente, que não é só cerâmica que cresce bactéria, se você botar rocha no SAMP cresce, biobol vai crescer, nas próprias rochas que tem no seu aquário vai crescer. Ah, te peguei, você não disse que a luz
Atrapalha? Sim, vai atrapalhar, vai deixar o crescimento mais lento, mas o seu objetivo é o SAMP, é crescer no SAMP. Depois que elas crescem no SAMP, acabam que algumas bactérias podem se desprender, voltar para o teu aquário e se fixar na rocha. E aí, como elas já estão adaptadas, elas vão se multiplicar mais lentamente, mas elas vão se multiplicar. E aí, o que acontece, gente? Normalmente, eu tenho, quando você olha para cá, se você pegar desse momento aqui até aqui, é a fase de crescimento. Aí a galera fala assim, beleza, tá crescendo, mas aqui em cima tem mais bactéria do que aqui embaixo. Eu concordo com você. Só que olha só, a fase de crescimento retira mais amônia da água do que a fase estacionária. Significa que, enquanto as bactérias estão crescendo, o metabolismo está muito acelerado, elas estão consumindo muita amônia. A amônia despenca. E aí ela atinge o limite de capacidade, porque não tem mais comida, elas vão parar de se multiplicar. E aí elas vão atingir a fase estacionária. Significa que nesse momento agora, que elas atingiram a fase estacionária, pararam de crescer, e justamente pararam de crescer ou porque não tem mais espaço para elas crescerem, ou porque não tem mais comida. E aí o que elas vão fazer? Se elas pararam de crescer porque não tem mais comida, elas vão diminuir o seu metabolismo devido à escassez de comida. Então, se ela diminui o metabolismo, ela deixa de retirar amônia com aquela qualidade que ela estava retirando. E aí, às vezes, você tem um aumento dessa amônia no aquário. Galera, por isso que a galera utiliza aquele dry wet. O dry wet, ele é justamente isso aqui, ó. Você coloca aqui, né, aquelas bolinhas de plástico e a própria queda da água fica movimentando aquilo dali. Aquela movimentação ali tem um significado. Naquelas bolinhas que estão ali vão crescer cerâmica. Vão crescer bactérias. As mesmas bactérias que vão crescer na cerâmica. Porém, vamos acabar logo com esse mistério. Qual que é melhor? O dry wet ou as cerâmicas paradas, estáticas? Dry wet. Por quê? Olha só. Imagina que na cerâmica estática, as bactérias se fixam inicialmente na fase de latência e começam a se multiplicar. Elas vão atingir a fase estacionária. Parou. E aí na fase estacionária, elas morrem mais do que crescem. Tu entra na fase de declínio e aí você pode ter pico de amônia. Com dry wet, ele resolve esse problema. Sabe por quê? As bolinhas de plástico não ficam se movimentando? Tu sabe para que serve esse movimento? Esse movimento é justamente para que essas bolinhas de plástico tenham atrito. E quando as bolas de plástico têm atrito, eu faço com que essas bactérias aqui se soltem. Eu estou removendo bactérias que estão em fase estacionária. Se eu removo bactéria que está em fase estacionária por causa desse movimento, e esse movimento é constante, então força a tua bactéria, tá, a estar o tempo todo se multiplicando para crescer, para preencher esse espaço, porque aqui as bolinhas de plástico estão matando as bactérias que já estão estacionadas com metabolismo lento, para dar passagem para que bactérias novas se multipliquem e acelerem esse metabolismo e retirem mais amônia. Então o dry wet é extremamente mais funcional do que isso aqui. Como é que eu faço com a minha cerâmica? Simples. Galera, quando você começar a perceber, né, que tua amônia está aumentando, você não aumentou a quantidade de peixe, continua igual. A quantidade de cerâmica está a mesma. Mesmo assim está tendo aumento de amônia, é a hora de você pegar essa cerâmica aqui e vai fazer o seguinte, você vai pegar a água do aquário, vai pegar toda essa cerâmica e jogar lá dentro. E aí você, com a mão, vai fazer assim, ó, esfregar uma cerâmica na outra, lavando, esfregando, tirando a sujeira e colocando numa água, num outro recipiente também do aquário, para deixar ela descansando lá com um compressorzinho de ar, para não deixar as bactérias morrerem. Ou seja, quando você esfrega uma cerâmica na outra, você está fazendo o trabalho do dry wet, tirando as bactérias que estão em fase estacionária e permitindo que bactérias se multipliquem mais rapidamente. E assim,
acelerem o seu metabolismo e consomem, e elas vão consumir mais a amônia da água. Então, tem essa dica. Se você não tem um dry wet, você pode fazer isso, tá? Se você olhar, vai vir meu SAMP novo já com o sistema de areia e as camadas lá de cerâmica. O meu SAMP aqui, ele tem 2 saquinhos de cerâmica. 2 saquinhos de cerâmica. Boa parte das minhas bactérias estão nas rochas. E aí o que eu faço com o saquinho de cerâmica? Pego a água do aquário, tiro aquelas cerâmicas, esfrego uma na outra, tirei bactéria de fase estacionária, limpei da matéria orgânica, coloco na água do aquário outro recipiente, devolvo para o saquinho e coloco de volta no meu SAMP. Um outro ponto importante, isso é um ponto, tá? É você otimizar, vai otimizar a utilização da cerâmica. Não tem problema você ter bastante cerâmica, mas saiba que nem todas as suas cerâmicas vão estar com bactéria. Depende muito da carga de amônia que vem no seu aquário. Mas ter cerâmica no aquário, no SAMP, mesmo que seja em excesso, nunca é demais. Porque se sua carga orgânica lá em cima fomentando, a amônia, você tem espaço para a bactéria crescer. Mas lembra o seguinte, é importante você, de tempo em tempo, estar pegando essas cerâmicas e fazer esse processo para você eliminar essas bactérias aqui. Um outro ponto importante é o seguinte, um outro fator. Então não basta só ter a comida, que é a amônia. Eu preciso de oxigênio. E aí o seguinte, eu tenho visto que a galera tem SAMPs muito alto. E aí o cara faz uma coluna de cerâmica e outra coluna de cerâmica, beleza? E aí, supondo que você tenha muita amônia, tá aqui, NH3. Essa água com amônia, ela realmente vai passar por aqui, ó. Vai fazer todo esse processinho, vai voltar para cá limpinha e você devolve para o teu aquário. Só que você acha realmente que a quantidade de oxigênio que tem aqui embaixo, porque olha o que eu estou te falando. Ah, mas a água cai aqui, tem oxigênio. Concordo com você. Mas essa água com oxigênio e com amônia, quando passa pelas primeiras bactérias, essas bactérias elas podem extrair praticamente todo o oxigênio. E aí, olha só, você vai ter bactéria crescendo nessa área somente, isso é só um exemplo de explicação, tá, gente? Nessa área somente, não por falta de comida, mas por falta de oxigênio. Por quê? A água oxigenada passa aqui, e aí conforme a água vai passando, as bactérias vão retirando o oxigênio. O oxigênio vai ficando aqui. Ou seja, vai chegar aqui para baixo uma água praticamente com pouquíssimo oxigênio. Abaixo de 80% de saturação. Muito abaixo, as bactérias têm um metabolismo extremamente lento e às vezes não conseguem se multiplicar de forma adequada. Então, o que eu vejo? O cara lota de cerâmica, uma coluna gigantesca. Aí olha o que ele quer. Que a água passe com oxigênio e amônia por isso tudo, a ponto da bactéria conseguir retirar a amônia toda. Não vai conseguir. Gente, tem gente que tem 4 compartimentos de cerâmica. Volto a repetir. A amônia vai estar presente aqui. O que não vai estar presente é o oxigênio. Então não adianta. O que eu faço? Cara, se tu tem essa quantidade de cerâmica, tu tem que colocar oxigênio aqui. Coloca um compressor de ar borbulhando aqui, movimentando para ter oxigênio. Porque imagina que o cara tenha 4 colunas de cerâmica, 3. Vamos lá. A primeira coluna pega muito oxigênio. Isso é sempre. A primeira coluna de cerâmica sempre tem mais bactéria do que a segunda. Porque ela vai pegar todo o oxigênio que ela precisa junto com a amônia. Aí a água continua com a amônia, porque as bactérias que tem aqui não é suficiente para tirar tudo. Passa para a tua segunda coluna. Só que a tua segunda coluna, embora tenha muita cerâmica e ainda tenha bastante amônia, não tem bactéria suficiente, galera. Não tem, porque não tem oxigênio para ela conseguir iniciar o metabolismo e retirar essa amônia. Imagina o cara que tem a terceira coluna, a 4ª coluna de cerâmica. Tu tá entendendo a dificuldade?
Então, às vezes, o cara acha que é só botar cerâmica no tanque, no SAMP. Não é só botar cerâmica no SAMP, tá? O ideal é você ter bastante cerâmica, sim, mas você tem que manter essa área muito oxigenada para que todas as suas cerâmicas consigam ser colonizadas por bactérias. Ah, eu mantenho os quatro compartimentos de cerâmica bem oxigenados. Show de bola! Vai crescer bactéria em tudo? Só vai crescer bactéria em tudo se a amônia passar por todos os compartimentos e chegar até o último. Aí cresce. Beleza? Então o que tu vai fazer para resumir? Não importa quantos compartimentos você tenha, porque cerâmica nunca é demais. Mas entenda o seguinte, para que toda a cerâmica seja povoada por bactéria, eu preciso ter comida e oxigênio, beleza? E aí você fica tranquilo, você tem 4 colunas de cerâmica. Mantém as 4 colunas oxigenadas, bem oxigenadas. Tu não precisa ter preocupação da comida, por quê? Ah, veio pouca amônia, não tem problema. A primeira coluna dá conta, a segunda coluna dá conta, a terceira e quarta coluna, não tem bactéria. Não tem bactéria, mas também não tem problema. Mas tu tem uma vantagem. Tu não mantém a área oxigenada? Significa que se você colocar mais peixe e aumentar a carga de amônia, você vai ter amônia passando por aqui, amônia passando por aqui e agora chegou a amônia na terceira coluna. Vai crescer bactéria? Vai, porque está chegando comida e tu manteve oxigenado. Tu deu para entender? Então, galera, não desperdiça a cerâmica. Se você já botou bastante cerâmica, vamos otimizar, vamos ajudar essas bactérias. E você tem que saber fazer isso. Primeiro, tem que ter amônia. E segundo, tem que ter oxigênio. E o SAMP, para que comece a colonização, é que ele fique no escuro. Evitar principalmente aquelas lâmpadas UV, desliga. Lâmpadas azuis, isso é prejudicial, elas são muito fotossensíveis, principalmente ao espectro azul. Tranquilo? Volta para cá. Ó, pH ideal, alcalino. As bactérias que transformam nitrito em nitrato, elas atuam no metabolismo máximo num pH em torno de 7,8 a 8,2. As bactérias que transformam amônia em nitrito, elas atuam em 7,2 a 7,6 mais ou menos, tá? Isso é uma média. E aí, fica muito ruim para elas se o pH estiver abaixo de 6. 6,5, o metabolismo está lá embaixo, as bactérias não estão quase crescendo. Abaixo de 6, pior ainda, tu não tem praticamente bactéria nenhuma. Mas não fique preocupado, pequeno gafanhoto. Sabe por quê? Porque a gente sabe que o pH em água ácida, ele é pouco ofensivo aos peixes. Muito pouco. É só você pegar aquela tabelinha de amônia e você vai ver que um pH de 6, 6,5, a amônia praticamente não é tóxica. A não ser que você seja totalmente desleixado, não olhe para o aquário durante meses, você vai ter problema. Mas fora isso, não precisa se preocupar. E aí, olha só. O que eu botei aqui? Um exemplo. 1 metro cúbico de cerâmica, eu não gosto de ficar fazendo cálculo da regrinha não, mas você tem uma noção. 1 metro cúbico de cerâmica remove, vou voltar aqui, 1 metro cúbico de cerâmica. Se você tiver bastante amônia e bastante oxigênio, você vai ter tantas bactérias crescendo em todo esse metro cúbico, porque tem muita amônia e tem muito oxigênio, que elas são capazes de retirar 40 gramas de amônia por dia. Pô, isso é muito? Calma, vou te dar um padrão para tu comparar. Supondo que você tenha no seu aquário 45 quilos de tilápia. Essas tilápias juntas vão liberar em média 10 gramas de amônia por dia. E aí você faz o cálculo. Gente, isso é uma média, tá? 45 quilos de tilápia liberam 10 gramas de amônia por dia. Libera 20 gramas de amônia, não tem problema, porque 1 metro cúbico de cerâmica, se esse 1 metro cúbico tiver todo povoado de bactéria, isso só depende de você. Tem que ter amônia, os peixes liberando, mas tem que deixar oxigênio para que ela consiga, com esse excesso de amônia, crescer
devido ao oxigênio que está ali, porque ela precisa do oxigênio para metabolizar a amônia. Então, olha só, dá para ter uma noção aqui. Então, galera, era isso que eu queria falar com vocês, para que a gente otimize a nossa cerâmica e não desperdice. E lembra, limpar a cerâmica vai limpar com a água do aquário, esfregando uma na outra, para você eliminar a bactéria que está estacionada e permitir que bactérias novas com metabolismo mais acelerado se multipliquem. Galera, o nosso próximo vídeo vai ser sobre banho salino. E aí, eu acho que vale. Eu vou mostrar para vocês aqui dois conceitos, de osmose e difusão. E vou mostrar como isso funciona na fisiologia do peixe. Eu acho que o aquarista ele tem que conhecer um pouco da fisiologia, bem superficial, nada aprofundado. E eu vou mostrar qual é a maneira correta de você utilizar banhos salinos. E é eficaz sim. No mais, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se curtiu o vídeo, compartilha, ativa o sininho para receber notificação. E até o próximo vídeo e aquarismo sem mistério neles. Galera, quem quiser blusa, vou deixar o e-mail depois no próximo vídeo para vocês. E de cabeça eu não estou lembrando que é um e-mail bem pequenininho. Se eu não me engano é aquarismosemmistério@gmail.com, tá? Mas eu vou, porque eu sou péssimo para gravar e-mail, senha, enfim. Então espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e ó, aquarismo sem mistério neles. E galera, não esquece, tá? Segunda-feira a gente tem uma live com o Paulo Sérgio do Aquarismo Jumbo. Quarta-feira agora vamos ter a live do Aquarismo Sem Mistério, a primeira às 9 horas da noite. E quinta-feira, mesa redonda com a equipe do Aquarismo Jumbo, porrada neles, todo mundo junto. Galera, é isso aí, vamos que vamos. Vou dar a volta para pausar o vídeo que não tem edição. Vocês sabem como funcionam já. O lepo, lepo. E 21 minutos. Foi. Não foi. Vai.